O exército de censores da internet da China rotineiramente apaga postagens que vão contra as políticas de Xi Jinping, o líder supremo do país. No entanto, o escopo do que é considerado sensível se expandiu rapidamente nos últimos anos e agora inclui grande parte das discussões sobre até economia. Acadêmicos e comentaristas que tentam debater assuntos econômicos aparentemente simples estão sendo silenciados. Dados que antes estavam prontamente disponíveis estão desaparecendo da esfera pública. Isso não apenas restringe ainda mais a já limitada liberdade das pessoas de expressarem as suas opiniões, mas também prejudica o crescimento ao dificultar investimentos. Tudo isso suscita questões muito importantes como: com base no que a política econômica chinesa é formulada? O que o governo sabe que as pessoas comuns não sabem? E quão confiáveis são as informações em que o governo baseia suas decisões? Essas questões não são de hoje, mas estão ficando mais sérias com o tempo. Os dados econômicos oficiais da China sempre tiveram suas falhas. Li Kengyang, o ex-primeiro-ministro, uma vez questionou a precisão deles. Economistas há muito reclamam que o Escritório Nacional de Estatísticas, o NBS, não fornece detalhes suficientes sobre as suas metodologias. No entanto, os observadores da China costumam presumir que os dados se tornariam gradualmente mais abrangentes e confiáveis. Em vez disso, parece estar ocorrendo o oposto. Dados recentes sobre o balanço comercial da China têm sido tão contraditórios que o Tesouro dos Estados Unidos pediu aos funcionários chineses para esclarecer os números. A explicação resultante foi tão complicada que só aumentou a confusão. Em 19 de agosto, para o desespero dos investidores, as bolsas de valores da China pararam de publicar dados diários sobre os fluxos de capital estrangeiro, uma métrica crítica para aferir o humor do mercado. Agora os números serão divulgados apenas trimestralmente. Enquanto isso, os dados que são tornados públicos estão cada vez menos consistentes com a experiência de empresas e investidores no local. Os números oficiais mostram que a taxa de crescimento do PIB voltou ao nível pré-pandemia, apesar da indústria imobiliária em colapso e do baixo investimento em infraestrutura. Ou seja, parece que os dados oficiais estão cada vez mais descolados da realidade. A contínua distorção das estatísticas oficiais parece ser projetada para esconder notícias que possam envergonhar o governo. Por exemplo, em meados de 2023, um professor da Universidade de Pequim afirmou publicamente que havia 16 milhões de jovens sem emprego e que não apareciam nas estatísticas de desemprego porque tinham parado de procurar trabalho. Se fossem considerados, o professor afirmou, a taxa de subemprego entre os jovens estaria acima de 46%. Dentro de um mês, o Escritório Nacional de Estatísticas, o NBS, parou de divulgar dados sobre o desemprego juvenil urbano. Então, em janeiro, começou a publicar um número melhorado e otimizado, que também, coincidentemente, era muito mais baixo. Bem confiável, não é mesmo? As ousadas afirmações dos governantes chineses sobre a economia muitas vezes nem são questionadas, pelo menos em público. O governo declarou que ninguém mais vive na pobreza absoluta na China, o tipo de afirmação que naturalmente suscitaria todo tipo de perguntas sobre se os dados são corretos, se os padrões certos foram aplicados, mas, no entanto, quase não houve debate sobre o resultado na mídia. Os efeitos econômicos complexos dos longos, severos e impopulares lockdowns durante a pandemia em cidades como Shanghai e Wuhan nunca foram examinados publicamente. Em vários casos, jornalistas que abordaram esses tópicos foram presos. Outro exemplo é que o número real de mortes por Covid-19 na China é desconhecido. Pra vocês terem uma ideia, um cientista famoso de Shanghai que estava investigando as origens da Covid encontrou seu laboratório trancado no início desse ano. Ou seja, as autoridades parecem estar muito mais interessadas em controlar a discussão sobre a doença do que entender o seu impacto. Essa relutância em se discutir os dados sensíveis, ela se estende às interações privadas com estrangeiros. Em teoria, as autoridades estão cortejando investidores para ajudar a estimular o crescimento, mas na prática a realidade é outra. Empresários estrangeiros confirmam que é fácil conseguir reuniões, mas as discussões carecem de substância e eles reclamam. As apresentações que os funcionários locais fazem para atrair investimentos para sua região tornaram-se vagas e irreais. Há poucos detalhes sobre as condições econômicas locais e conseguir reuniões mais substanciais com reguladores
tornou-se muito mais difícil. Além dos empresários, acadêmicos estrangeiros relatam experiências semelhantes. As universidades estão ansiosas para contratar professores com expertise na indústria do exterior para compensar a saída de tais pessoas durante a pandemia. Mas as trocas informais tornaram-se mais tensas. Visitantes com longa experiência na China dizem que conseguem encontrar velhos contatos, mas que as suas reuniões precisam ser relatadas e agora aprovadas pelas autoridades. Realizar um trabalho de campo na China tornou-se cada vez mais difícil, diz o Huang Yazong, da Universidade Seton Hall, nos Estados Unidos, porque o contato com estrangeiros pode apresentar um risco para os locais. Abre aspas. Você sente o ambiente político e não quer colocar as pessoas em problemas, diz o professor. Esses tipos de restrições também se estendem aos jornalistas estrangeiros. Muitos voltaram à China depois da pandemia e encontraram suas interações com as empresas sendo rigidamente supervisionadas por burocratas. Em Hefei, uma cidade industrial no interior, grandes empresas chinesas foram instruídas a não falar com a imprensa sem a permissão das autoridades locais. Jornalistas são solicitados a enviar os horários de viagem detalhados, com os nomes e contatos daqueles que planejam entrevistar. Alguns diplomatas passaram pelo mesmo tratamento. Para aqueles fora do país, obter acesso à informação sobre a economia é ainda mais difícil. As autoridades parecem ter solicitado que empresas chinesas que vendem dados corporativos limitem a venda de certas estatísticas a estrangeiros. Por exemplo, uma dessas empresas, o Wind, parou de fornecer informações sobre o gasto online no ano passado para os usuários fora da China. Um banco de dados sobre propriedade corporativa compilado pela Kishasha, uma empresa de inteligência corporativa, não é mais acessível no exterior. A empresa também costumava fornecer dados sobre falência, mas agora afirma que a informação é muito sensível. Quando uma zona econômica especial em Xangai estabeleceu regras no início desse ano sobre o uso de dados, proibiu explicitamente a transferência de qualquer informação sobre preços de ações ou tendências de mercado para o exterior. Uma regulação surpreendente para o lugar que é, afinal, o centro financeiro da China. Corretores de ações estão cada vez mais relutantes em fornecer relatórios de analistas. Visões negativas sobre a economia ou políticas do Estado estão se tornando raras. Algumas séries de dados oficiais sobre produção industrial começaram a desaparecer. O acesso às universidades na China também está se tornando mais restrito, limitando uma das principais maneiras pelas quais estrangeiros e até mesmo chineses aprendiam mais sobre a situação econômica do país. Durante a pandemia, os campos universitários, como a maioria dos espaços públicos, foram fechados. Mas, quando grande parte da China reabriu no início do ano passado, algumas universidades permaneceram fechadas. Até hoje, os visitantes precisam de permissão antecipada para entrar nesses campos. Acadêmicos de várias instituições foram informados de que devem obter aprovação para falar com a imprensa estrangeira. Em algumas regiões, essa autorização deve ser emitida não pelos funcionários da universidade, mas por burocratas em alto nível provincial. Desde que o Xi Jinping assumiu o poder em 2012, a liberdade acadêmica ficou muito mais restrita. Em 2019, várias das principais universidades alteraram as suas cartas para fazer referência explícita à lealdade ao Partido Comunista, o que gerou uns pequenos protestos nos campos. No ano passado, os comitês de supervisão do partido em algumas universidades começaram a se fundir formalmente com a administração universitária. Isso, na prática, dá ao partido o controle do dia a dia de como as universidades operam. Isso faz parte do que o Xi chamou de educação socialista com características chinesas, que envolve subordinar os imperativos acadêmicos às necessidades do partido. A liberdade acadêmica está em um dos pontos mais baixos desde a Revolução Cultural, um período do fanatismo nas décadas de 1960 e 1970. Muitas pesquisas acadêmicas permanecem relativamente livres das restrições políticas porque não têm relação com a sociedade contemporânea chinesa. O governo tem investido muito em ciências naturais, engenharia e medicina, ajudando a transformar a China numa potência de pesquisa científica. Mas o estudo de qualquer coisa relacionada a condições políticas, econômicas ou sociais dentro da China
dizem os estudiosos, tem sofrido muito sob o comando de Xi Jinping. As universidades da China estão cheias de professores talentosos, alguns dos quais ainda encontram maneiras de escrever sobre tópicos delicados. Um método é envolver ideias críticas em uma camada politicamente correta. Corrupção, por exemplo, tende a ser um tema sensível demais para ser o centro de um projeto de pesquisa, explica um acadêmico chinês. Mas um projeto que se concentre em uma iniciativa governamental proeminente pode incluir uma seção sobre como essa iniciativa foi afetada pela corrupção. O cerne da pesquisa, em essência, fica escondido dentro de um artigo mais longo. Aqueles que leem trabalhos acadêmicos, por sua vez, estão acostumados a vasculhar relatórios longos para encontrar essas pequenas pérolas de insight. Tópicos controversos podem ser discutidos desde que omitam qualquer análise das políticas do governo central. Um economista especializado em Taiwan diz que frequentemente escreve artigos que analisam as posturas dos governos taiwaneses e americano, mas simplesmente exclui a maior parte das informações sobre a abordagem da China ao tema em questão. Alguns pesquisadores econômicos conseguiram conduzir pesquisas locais sobre temas controversos, mas não têm intenção de publicá-las agora. E, em vez disso, eles estão guardando suas descobertas na esperança de que chegue o momento em que será seguro publicá-las. A estrangulação gradual das informações sobre a economia não é só frustrante para os investidores e economistas estrangeiros. Ela também levanta a mesma questão que fizemos lá no início do vídeo. Com base no que o Xi Jinping e os seus altos funcionários tomam decisões sobre como gerir a economia? A princípio, parece que eles não estão tateando no escuro. A China muito mantém um sistema confidencial para coletar informações da academia, da mídia e de think tanks. Jornalistas, pesquisadores e economistas são convidados a redigir relatórios de referência interna. E esses documentos são comissionados em todos os níveis de governo. Autoridades locais têm acesso a análises produzidas por pesquisadores locais. Acadêmicos confiáveis nas principais universidades e think tanks, por sua vez, produzem relatórios para os líderes mais altos do Partido Comunista em Pequim. Os relatórios podem ser muito mais incisivos do que o material destinado ao público. Um relatório pode, por exemplo, demonstrar que, embora autoridades locais falem com entusiasmo sobre um boom em tecnologias de ponta como inteligência artificial ou robótica, o benefício real dessas indústrias para a economia é lamentavelmente pequeno. Acadêmicos e jornalistas podem levar uma espécie de vida dupla, produzindo tanto relatórios públicos quanto aqueles destinados apenas aos olhos de oficiais. Um repórter da Xinhua, agência de notícias estatal, por exemplo, pode parecer estar publicando apenas baboseiras aduladoras, mas nos bastidores ele pode estar escrevendo artigos explosivos expondo empresas poluidoras ou funcionários corruptos. É um privilégio ser autorizado a escrever relatórios internos, diz um desses autores, observando que há uma intensa competição para fazer isso. Os think tanks são um pilar desses relatórios. Sob o comando do Xi Jinping, mesmo enquanto think tanks independentes foram forçados a fechar, as think tanks alinhadas ao Estado se multiplicaram. As portas do último think tank proeminente de livre mercado da China, o Unirule, foram literalmente soldadas em 2019, prendendo brevemente alguns dos seus pesquisadores dentro. No entanto, centenas de think tanks com características chinesas foram estabelecidas por governos municipais e provinciais, ministérios e até mesmo algumas empresas estatais. Sua produção pode dar aos oficiais uma boa compreensão das dimensões locais de problemas, como o colapso imobiliário, por exemplo. Alguns especialistas especulam que a vasta economia digital na China fornece aos formuladores de políticas acesso a uma mina de dados de alta qualidade sobre empresas e consumidores em tempo real. O Estado está construindo bases de dados em que as informações coletadas por empresas sobre transações podem ser compradas e vendidas, mas essas plataformas ainda estão em processo de desenvolvimento. Da mesma forma, os serviços de segurança da China operam uma enorme rede nacional de vigilância que, por sua própria natureza, rastreia o movimento de pessoas e mercadorias e as opiniões expressas pelos cidadãos comuns. No entanto, não há evidências de que os oficiais usem essas informações
informações para melhorar a sua compreensão da economia. A grande questão, gente, é quanto dessas informações realmente chega aos escalões mais altos do Partido Comunista. Isso é difícil de dizer. Os autores muitas vezes se gabam da influência dos seus relatórios, mas não têm dados confiáveis sobre quem está realmente impactando a política pública. Um pesquisador diz que é informado se um oficial sênior fez uma anotação em um dos seus relatórios, mas não lhe é dito o que a anotação dizia. A proliferação desses tipos de think tanks presumivelmente entrega um número enorme de recomendações a diferentes braços do governo. Mas Bob Chan, um investidor baseado em Xangai, argumentou recentemente em um podcast local chamado Baiguan que a centralização do poder no topo do partido significa que os destinatários não têm mais autoridade para implementar quaisquer reformas que os relatórios possam sugerir. Além disso, parece natural que os relatórios sigilosos também tenham a tendência de elogiar as autoridades. Um pesquisador estatal observa que quanto mais positiva é a sua análise, melhor ela é recebida. Isso fornece para ele um incentivo óbvio para dar uma interpretação otimista dos fatos. Vocês imaginam. O contrário também parece ser verdadeiro. O mesmo pesquisador diz que tinha liberdade para discutir problemas administrativos, também adverte que nunca critica diretamente os decretos políticos vindos do topo. Ou seja, mesmo a existência dessa cadeia de informações ocultas e complexa, ela continua criando resultados e incentivos perversos para o governo chinês. Ninguém fora dos mais altos escalões de poder entende exatamente o que o Xi Jinping lê e como ele age com base nessas informações. A formulação das políticas econômicas na China sempre foi um tanto opaca, para dizer o mínimo, mas isso importava menos quando o crescimento era forte e os formuladores das políticas pareciam pragmáticos. Com o crescimento em declínio e a burocracia se tornando mais ideológica, a escassez de boas informações sobre a situação econômica é muito mais preocupante. Isso pode, eventualmente, se tornar um problema tão grande para os líderes da China quanto é para os observadores externos.